Senhoras, senhores e outros, olá mais uma vez e bem-vindos de volta para essa série onde eu dou a minha opinião e ranqueio os principais singles da moça Taylor Swift. Como você pode ver, a tier list já está parcialmente preenchida, porque esses são todos os singles dela desde o auto-intitulado até o Evermore, que já cobrimos em outros vídeos. Então se você quiser entender melhor essas posições é só conferir eles, porque agora tá na hora de encerrarmos a trajetória da Taylor, pois chegamos em seu último LP de estúdio, o Midnights. Então mesmo esquema de sempre, like, se inscreve no canal apenas se você quiser, é claro, e lembrem-se, eu não sou um fã e muito menos um hater dela, só estou aqui para dar minha opinião sincera sobre as músicas, beleza? Então vamos direto ao assunto, abrindo o ciclo desse álbum com o Anti-Hero. Essa é a grande música tema dessa sequência de lançamentos e disparado a mais famosa em questão de números e streams. Curiosamente nunca foi um single que eu comentei sobre no canal, e o motivo disso no momento é um mistério pra mim também, mas de qualquer forma Anti-Hero é sem dúvida um dos hits mais importantes para compreender mais ou menos a situação atual da Taylor em seu trabalho, e se destaca bastante por ser uma dessas faixas que enfatiza bastante temas sérios e pessoais de autoestima e inseguranças, e mais especificamente ainda a ideia de reconhecer e encarar seus próprios erros e falhas no passado. Sim, essa não é a primeira vez que esses temas surgem nas letras dela, mas eu aprecio a abordagem tão direta da Taylor nesse caso, especialmente no refrão. No entanto, eu admito que vendo outros pontos da track, ela acaba deixando bastante a desejar. Eu sinto que, comparado a todos os outros mega hits da senhorita Swift, indo desde os mais bobinhos e dançantes até os mais sérios e pensativos, Anti-Hero sonoramente é um dos mais básicos e esquecíveis que ela já lançou. Na produção, os únicos aspectos que eu consigo ver como minimamente memoráveis são a batida meio abafada e aquela melodia rápida que toca depois do refrão. Eu sei que tem mais coisas do que só isso, e por si só eu não diria que o instrumental é ruim, mas de novo ela tem coisas muito melhores no catálogo. Assim como Wildest Dreams, essa é uma track que eu mais respeito do que de fato gosto, e por isso você começa na C tier. Em seguida vamos para Bejeweled. Toda a lógica que usei para explicar a minha opinião sobre Anti-Hero meio que pode ser aplicada de novo nesse single, só que em um tom bem mais negativo. Mais uma vez aprecio a temática da faixa, onde a Taylor descreve essa sensação de manter seu brilho próprio e sua cabeça erguida, mesmo não podendo mais contar com o apoio de seu companheiro, mas isso com certeza não é desenvolvido na mesma maturidade que outras músicas dela. E o instrumental animadinho de synth pop é decente, mas fica muito repetitivo bem rápido, e por isso eu te coloco na D tier. E agora vamos falar sobre Question. Bom, a tendência que marcou os dois singles anteriores vai ter continuidade aqui, anotando mais um declínio de qualidade na conta da senhorita Swift. Question apresenta, na minha opinião, uma escrita ainda mais rasa dela, basicamente só questionando um ex-amante sobre a vida atual dele de um jeito meio passivo-agressivo. Sinceramente, eu não consigo achar isso muito interessante, principalmente quando se considera outros lançamentos recentes em sua carreira. Sendo justo, falando do instrumental, na metade da track a batida ganha uma força que eu acho legal, mas até chegar lá, a pegada super mínima da produção deixa essa faixa bem fatigante para reescutar mais vezes. Então a Question pode se juntar na D tier. E falando sobre Lavender Haze, agora sim encerramos a tendência de queda de qualidade. Ao meu ver, Lavender Haze é o melhor single do Midnights, o que não é dizer muita coisa, já que a competição tá meio capotada, mas mesmo assim eu acho que é um hit legal, curiosamente bem diferente de outras coisas que a Taylor já fez em toda a sua trajetória, se aprofundando mais ainda nas influências de R&B, ao ponto de até lembrar um pouco o estilo de house que ficou bem popular na década passada, principalmente graças às batidas sintetizadas e os trechos de vozes agudas de fundo. Claro, isso não chega ao ponto de bater de frente com as melhores músicas do catálogo dela, mas é uma experimentação que pelo menos consegue soar agradável. E as letras falando sobre a vida em um relacionamento famoso, constantemente tendo que evitar e desviar dos olhares e julgamentos de terceiros, são relativamente simples, mas eficientes mesmo assim. Então eu acho justo uma B tier para você. E por fim temos Karma. E nesse caso eu vou ter que ser mais específico e afirmar que o Karma do qual eu estou falando é o remix, lançado em colaboração com a moça Ice Spice, que foi a versão que acabou de fato virando um single de uma das edições especiais do Midnights. E essa coisa é um dos melhores exemplos de collabs que só existem para ganhar em cima de Star Power, porque na minha opinião o estilo de rap da Ice Spice não tem nada a ver nem com a Taylor e nem com a produção da faixa. Tipo, nem é sobre não ter gostado muito do verso dela, é mais sobre o fato de que as duas não tem quase dinâmica nenhuma. É muito estranho ficar ouvindo os ad-libs da Ice Spice com a Taylor cantando, e por isso a única conclusão que eu consigo chegar para justificar a existência desse remix é só para lucrar em cima do nome da senhorita Spice, porque na época ela tava na moda. É uma conclusão bizarra para esse ciclo e facilmente um dos piores lançamentos modernos da Taylor. Então você se contenta com uma D tier mesmo. Mas para encerrar toda essa série, vamos voltar um pouquinho no tempo e falar sobre algumas das Taylor's Versions, as famosas regravações de músicas antigas da senhorita Swift que foram remodeladas após a disputa dela contra a Big Machine Records. Eu não vou falar sobre literalmente todas essas novas versões, porque tem um monte delas que inclusive até hoje em dia estão sendo lançadas, com a comunidade dela aguardando o relançamento do 1989, e sendo bem sincero mesmo, gente, sonoramente boa parte deles não são lá mudanças gigantescas comparadas às versões originais, mas independente disso eu resolvi separar alguns que eu julguei como interessantes para conversar com vocês, beleza? Então eu acho uma boa começar justamente com aquele que de certo modo inaugurou essa nova era. Estou falando
do próprio Love Story. Bom, eu acho que a esse ponto todo mundo já conhece bem essa história, foi um dos primeiros mega hits que colocou o nome da senhorita Swift na frente dos holofotes do mundo inteiro, então nada mais poético do que começar esse novo ciclo com ele. Tematicamente ela ainda preserva todo o conto de Romeu e Julieta, o que faz sentido, mas como isso foi um dos principais pontos que me incomodou no single antigo, então é lógico que a escrita meio bobinha ainda vai ser algo que reduz a qualidade geral pra mim. Porém, como todo mundo sabe, todas as mudanças foram mais direcionadas para a mixagem dos instrumentos, onde nessa versão atualizada eles soam bem mais separados e ricos individualmente, o que pra mim pelo menos faz com que partes como os refrões e a conclusão soem bem mais brilhantes e animadas. De fato é só um detalhe, e sendo honesto eu não julgo se você mesmo considerar isso uma mudança pequena, mas pra mim é o suficiente pra soar mais agradável, não ao ponto de ser uma S-tier, mas pelo menos ao ponto de ter uma posição mais elevada na B-tier. Em seguida, You All Over Me. Esse foi um dos primeiros singles que faz parte do grande eixo das músicas From the Vault, que são basicamente tracks originalmente feitas para projetos passados da Taylor, mas que nunca foram oficialmente lançadas. E como essa música aqui foi feita para a época do Fearless, então é óbvio que sua produção e composição são fortemente carregadas por aquele estilo juvenil de country pop dos anos 2000, até puxando um feat da Maren Morris como backing vocal. Mas é aquele lance, né, gente? É mais uma música padrão de country. Sem dúvida dá para admirar fatores como a escrita dela, que é impressionante considerando que ela ainda era uma adolescente na época, mas fora isso é bem compreensível o motivo de ter sido descartada da tracklist original, e por isso eu vou ter que te colocar na D-tier. E agora Mr. Perfectly Fine. Assim como o single anterior, esse aqui também é uma das músicas do grupo From the Vault, mas ao contrário de You All Over Me, Mr. Perfectly Fine é legitimamente uma faixa muito boa. Realmente ela não foge muito do molde geral que marcou o Fearless, e uma parte de mim até queria que pelo menos aquela mudança de tom no final fosse um pouco mais diferentona, mas fora isso eu gosto bastante da energia e ânimo dessa track, e a dinâmica das linhas começando com o senhor isso ou o senhor aquilo é simples, mas muito charmoso e divertido pro tema principal da música. Enfim, é um bom lançamento, gostaria que as pessoas falassem mais sobre ele, mas por mim pode sim ficar na A-tier. Chegando perto do fim, I Bet You Think About Me, e agora temos mais uma da seleção From the Vault, mas dessa vez relacionada ao álbum Red, e essa música tem uma reputação curiosa dentro da comunidade da Taylor, frequentemente vista como uma das mais agressivas e direto ao ponto que ela já escreveu, dando alfinetadas bem claras para um ex-amante. E por mais que sim, tudo isso seja bem interessante, temos uma repetição do caso Anti-Hero em nossas mãos. Novamente, não curto muito o estilo country padrão demais nessa composição, aquela gaita que parece vir diretamente de Piano Man ficou muito bobinha, e eu acho que o feat do Chris foi bem desperdiçado, dava pra ter feito muito mais com a participação dele. Então é uma C-tier para você. E por último, mas não menos importante, temos All Too Well, a versão de 10 minutos. Sim, a esse ponto eu acho que mesmo pessoas fora da comunidade dela reconhecem a magnitude desse lançamento, onde a Taylor teve os culhões de realmente lançar a versão original dessa música, que totaliza mais de 10 minutos de duração. E eu não vou mentir, gente, por mais que uma parte de mim sente falta da energia mais imediata que a antiga apresentava, eu reconheço que essa versão é drasticamente superior em todos os outros pontos imagináveis, e de fato merece a reputação de ser uma das melhores coisas que a senhorita Swift já fez em toda a sua carreira. Essa pegada mais séria e adulta sobre memórias difíceis de um relacionamento passado é bem emocionante, mas também inspiradora para a atmosfera da faixa. Ela conta com um monte de ideias e reflexões no decorrer dos versos, o que obviamente também gerou algumas das linhas mais amadas pela fanbase da Taylor, e no fim é mesmo uma das músicas mais bonitas que já saiu sob a autoria dela, especialmente indo para aquele outro mais quietinho e pensativo. Eu sei que já saíram um monte de longas e profundas análises sobre All Too Well e o contexto ao seu redor, e dizer que esse é um dos melhores singles dela é uma das opiniões mais previsíveis que você pode ter na comunidade, mas adivinhe só, não deixa de ser verdade. É uma forma excelente de encerrar essa pequena série, e pode sim ir para S-tier. Então acho que por enquanto paramos por aqui. Obviamente essa não é uma lista sobre literalmente todas as músicas ou sequer todos os singles que já foram lançados pela Taylor, mas no momento eu acho que já estou satisfeito, e creio que sim, essa série faz um bom trabalho em representar mais ou menos como eu me sinto sobre boa parte dos trabalhos dela. Então se puderem, deixe o like, compartilhem o vídeo e se inscrevam no canal. E pra fechar o ranking, o meu top 15 de melhores singles da Taylor Swift varia bastante, especialmente entre as primeiras 5 músicas, mas agora pode ser Exile, Ronan, Enchanted, All Too Well, a versão de 10 minutos, Cardigan, State of Grace, Willow, The One, Blank Space, Red, Sparks Fly, Lover, Begin Again, Mr. Perfectly Fine, Taylor's Version e The Lakes. O meu top 10 de piores músicas incluem Endgame, Me, You Need to Calm Down, Shake It Off, Bad Blood, Ready For It, Picture to Burn, Karma, Teardrops on My Guitar e Everything Has Changed. Lembre-se que tudo aqui é só minha opinião. Muito obrigado por terem assistido até aqui, até a próxima e falou!